Gente, foi tão corrido que eu não passei para vocês o telefone. Tem um 0800 para você ligar e se inscrever na palestra lá do Marcelo. Agora na parte da tarde, né? Foi de manhã e na parte da tarde. É o 0800 643 0214. 0800 643 0214. Liga, se inscreve. A Rosana vai de tarde, o Kleber vai de tarde. Eu também estou querendo ir lá de tarde. Vai todo mundo de tarde. Então, participe, muito legal. Parabéns ao projeto aí da Deller, que está realmente fazendo a diferença. Mas agora, para a gente finalizar o programa super bem, como toda quinta-feira a gente faz, estamos recebendo aqui o meu amigo Pastor Tiago. Pastor, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia, Kleber. Olha o Kleber de novo. Bom dia, minha Oi, gente. eu aqui de novo. Semana passada o Kleber falou tanto, né, da Pois participação do Pastor Tiago, que ele falou assim, não, eu vou quinta-feira. Cara, que ótimo. E veio Você quinta-feira, olha. Foi bom Mas que você assim, veio. não, mas sabe o que é? É que eu não dispenso nunca a possibilidade de me enriquecer. Olha, isso é, beleza. Cara, isso é, eu isso sei- é Patrícia, irmão. Mas Isso não, aqui, mas, irmão. cara, Aí. você acha que eu Por posso sinal, perder- essa camisa, Não é? eu vou te falar que... Mas ele faz isso pra se tu humilhar a colocar gente. no bazar, tu me chama que eu vou lá comprar. Tá bom, Não, aí tô já falando me. sério, tô Ó, falando- ele tá na fila. Tem concorrência. Já Ele- pediu o ele bazar. faz Já isso. pediu. Pastor, ele faz isso Estamos para humilhar a frente ao gente. campo. Gostei, Ele faz isso gostei. pra Eu humilhar. usaria Mas essa é, camisa. sem dúvida nenhuma. Gente, hoje a gente falou aqui sobre muitas coisas legais. Eu queria finalizar o programa de hoje, né? Falar com o pastor Tiago, né? Pegar um pouco da sua grande experiência, né? Das suas palavras sempre bem iluminadas, a respeito dessa questão da convivência, né? A gente viu aí projetos que estão incentivando essa convivência. O projeto do Marcelo é exatamente isso, né, Kleber? É você trazer as pessoas a conviver, a pertencer mais a um grupo, né? E por que não pertencermos a esse grupo grande chamado Cidade de Teresópolis, né? Está faltando um pouco disso, né, pastor? As pessoas precisam Muito, se identificar enquanto teresopolitanos, né, para poder brigar mais. A nossa rede de relações, a gente estava falando isso em off aqui, ela se tornou uma síndrome de abstração. A gente está fora de tudo e de todos. A gente não tem consciência do outro, a gente não tem mais consciência do nosso próximo. Eu fiquei assustado com alguns dados e eu fiquei pensando sobre isso, porque eu lido com jovens e adolescentes, mas não só, lógico, a gente lida com várias faixas etárias. Mas precisamente com jovens e adolescentes, e a minha grande preocupação é o quê? É a formação desse pessoal. E a gente vai pesquisando, porque a gente que é pastor, teólogo, é metido a saber uma opção de coisa. Metido. Você entendeu aí a palavra? Mentira, Metido sabe a saber também. uma opção de coisa. E aí eu estava pesquisando, e você vai perceber, Kleber, Anderson, o povo aí que está aí do outro lado, a grande questão é o seguinte: até os 20 anos, esse lóbulo frontal, que é responsável pela empatia, está em formação. E aí, se a gente percebe que essa empatia está em formação, como é que essa empatia está sendo desenvolvida nas relações cotidianas desses jovens, desses adolescentes? Até porque, pra você ter uma ideia, até os 18 anos de idade, nós temos consumido 18 mil horas de informação sem formação. Sabemos de tudo e não sabemos de nada. É um absurdo. A grande questão em que a gente vive hoje, onde as nossas relações são extremamente volúveis e ela não tem aquilo que a gente falou no programa passado, aquela questão de se pegar em relação a ela. Aí a gente vê esse projeto, tais como esse que foram apresentados agora, o Outubro Rosa, que é uma envolvência absurda com o problema alheio, e a gente percebe que o cuidado ainda dá os seus respiros, às vezes um tanto ofegante, às vezes um tanto ele fica dizendo, me bota no aparelho, nos aparelhos, porque eu não consigo respirar mais, mas de alguma forma ainda funciona, seja por aparelho, seja por boca a boca, respiração boca a boca, seja por tudo, mas ainda tem gente que diz, eu acredito nesse negócio, eu acredito na envolvência do ser humano, Também, eu acredito que o ser humano pode ser um ser de diferencial, que se entende e se cria a partir do outro. Não existe possibilidade de criação se não existe a situação e ação mútua. A criação é algo mútuo. Hoje a gente tem um transtorno de personalidade narcisista, uma pancada de gente que olha para si só e se envereda, e isso eu achei excepcional. É por isso que se chama iPhone, iPad, eu. Exatamente. Né? É tudo meu, né? É Agora, sempre eu, esse contato do eu com eu, que não é um eu de construção. Mas aí é que tá, Nunca. duas questões sobre isso. Primeiro, é que o grande paradoxo, que o maior desafio do homem é ser aceito e pertencer. Sim, Então, sim. quando isso não rola, começa a dar problema para tudo que é canto. Hoje, nas inteligências e chamadas emocionais, você tem a questão do intrapessoal e interpessoal. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho um
não tenho o menor problema em conviver bem com o outro. Porque primeiro eu tive que aprender a conviver comigo. Como é difícil, que desgraça mas é difícil viver mesmo. consigo mesmo. Olha, mas é complicado. Nossa, Jean-Paul Sartre vai dizer, conviver é beber de si mesmo, mesmo que você não tenha sede. Você imagina, nas circunstâncias mais abruptas. Cara, não tem jeito. É você violento, é violento. todo dia, toda hora você se encontrando com esse teu eu, com esse teu why, que aí passaram para iPhone, iPad, aí um monte de... E que você não vai estar lá nunca. É verdade. E outra, também a questão mesmo da covardia. É muito fácil você hoje achar que você se relaciona através de aplicativos, através de uma plataforma como um Facebook da vida. Posso chamar de plataforma? Pode. Né? Facebook é plataforma. Enfim, tudo é uma plataforma. Escuta uma coisa, não é real aquilo. Eu acho o seguinte, se nós somos amigos e temos um quebra-pau, mesmo que eu nunca mais fale com você, mas tem que ser cara a cara. Agora, não que eu vou lá com o dedinho e te deleto, entendeu? Isso que você falou agora, eu me lembro de bater papo com uma galera, e aí, às vezes, pessoas que estão com problema no relacionamento, no namorado, isso, aquilo, chega para mim e fala assim, mas olha, pastor, eu estou com uma dificuldade muito grande, porque ele mandou uma mensagem e eu percebi que ele está com raiva, porque está com caixa alta. Aí, em contrapartida, o camarada diz, mas olha, eu mando um oi e ela não me corresponde, oi, ela falou alguma coisa. Eu falei assim, faz o seguinte, não usa mais essa porcaria para se relacionar. Ou então você está desgraçando a tua vida. Mas não respondeu. Não respondeu. Você está desgraçando a sua vida. Relacionamento é a moda antiga, igual a nossa mãe e o nosso pai nos ensinou. Vai lá, senta, conversa, vai para a praça, distribui uns olhares um para o outro. Aí você tem percepção do que realmente está conhecendo. Não, mas, engraçado que o programa hoje ele passeou nisso desde o Panetone. Eu estou dizendo, Panetone é Panetone, não inventa moda. Relacionamento é relacionamento. Não tem outra gente. Gente, até para fazer amor, não dá para fazer através da internet. Porque senão fica uma coisa no vazio. Então tem que ter o contato. O abraço é o abraço. Existem pesquisas e pesquisas mostrando o valor, quanto é benéfico, né? Um abraço. E que hoje nós perdemos completamente o hábito de nos... Ao contrário, a gente se assusta. E que se torna um evento. Um evento. O dia do abraço. O pessoal fala assim, posso te dar um abraço? Se tornou um evento dar um abraço. O Kleber tem uma historinha que ele conta sempre nas palestras dele, né? Quando ele vai explicar por que as pessoas têm que apertar as mãos, né? Isso aí. Que era para demonstrar que você não estava armado, né? Primeiro, né? Legal. E depois para falar assim, olha, eu posso... Agora a gente pode se abraçar. Agora a gente pode se abraçar. Depois porque tudo surge Uau, lá. Que legal, porque legal. Tudo surgiu Muito aonde? bom. No lá. Então, com os mercantes. Então, para você mostrar que não era ladrão, que você não era um assassino, você apertava a mão para mostrar que você não tinha. Armado. Você não estava armado. Sim, E o segundo momento, que então é agora que a gente começa a negociar e se conhecer, a gente se abraçava. Uau, mas desde o momento legal. que a gente prove. Então, eu acho que a gente tem que voltar mais ou menos a isso aí. Cara. Porque na hora que você abraça alguém, olha, eu vou te falar uma coisa. Um abraço, ele diz muito. Inclusive, diz pra gente, eu existo. Isso aqui, chamado pele, é uma fronteira entre o que eu tenho do externo e o que eu tenho para dentro. Se isso aqui não nosso é maior tocado... órgão, né? É o nosso maior órgão, É o maior inclusive. órgão que nós temos, que ele tem que ser tocado. É a pele. Porque nós temos que nos sentir pertencente ocupando um espaço. Depois de um determinado tempo que uma pessoa ela não é tocada, o toque é tão importante quanto a água e o alimento. Você enlouquece. Quer dizer, nós temos hoje um mundo cada vez mais, entre aspas, enlouquecido, porque as pessoas não têm mais ideia do espaço que elas ocupam. Porque o físico delas está completamente abandonado. A importância de você chamar alguém pelo nome, tanto que hoje é uma coisa que se trabalha comercialmente. Se você não escutar o seu nome durante 3 meses, 90 dias, você começa a perder a sua identidade. Qual é o maior problema da terceira idade de um pai e de uma mãe? Porque não escuta mais com aquela frequência papai, mamãe, e são pessoas que ficam sozinhas e vão perdendo sua identidade porque não tem quem reafirme. A questão do que eu preciso do outro, isso não é lei de Deus não é só dele, é lei nossa. Porque se você não tiver as pessoas invocando o seu nome, você perde a sua identidade. E o que nós temos hoje
eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma perda total de identidade em todos os sentidos, porque nós não somos respeitados, porque as pessoas não nos chamam por aquilo que somos, mas sim por aquilo que elas gostariam que nós fôssemos. E olha, isso que você está falando tem tudo a ver com a correspondência bíblica, porque no mundo oriental eles diziam que o nome, ele não é apenas uma homenagem a um personagem famoso. O nome carregava intrínseco uma personalidade, a identidade daquela pessoa. Então, tanto é que quando Jesus encontra Pedro, por exemplo, no João capítulo 1, lá por verso 50 e pouco, 55, ele vai dizer o seguinte: tu és Simão, filho de João, mas eu digo que você vai ser chamado Pedro. E aí você percebe, Simão, filho de João, serás chamado Pedro. Jesus está dizendo, você vai ter uma nova característica na tua vida. Aquela ideia de nova criatura. Você é filho de João, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua produção cultural, o que te fez se tornar esse indivíduo, as mazelas, frustrações, educação, todo o problema. Eu conheço você, eu conheço o seu passado. Tu és Simão, eu conheço o teu presente. Eu sei porque você se tornou isso e esse agregado de passado te fez o que você é hoje. Mas eu também quero te projetar para o teu vir a ser. Tu serás Pedro. Então esse Pedro não carrega apenas uma mudança de nome, é uma mudança de ser. Ele está dizendo, você está estacionado no teu ser, então eu vou te dar a proposta do teu vir a ser, para que nessa projeção transcendente, ou seja, transcendente, eu vou me tornar o que eu realmente vim a ser. Então nessa projeção transcendente, você vai ser uma nova pessoa. Isso aí, que uma bacana. nova criatura. Agora, pegando esse gancho, você vê que nas redes de relacionamento, dificilmente as pessoas usam o nome delas. Quem dirá o sobrenome? Exato. Então, igual antigamente era o nickname. É o nickname, é o tal do nickname, que continua. E a gente tem que questionar. Eu sou, em primeiro lugar, eu como artista plástico, eu fiz uma escolha de assinar as minhas telas de Melo Souza. Porque eu sou, é o nome de meu pai e de minha mãe estão ali. Então eu tenho uma origem. O Kleber, dentro de tudo aquilo que está numa tela, ele é até irrelevante perto daquilo que é a minha bagagem. A carga genética, cultural... Total, porque tudo. O que eu jogo numa tela, cara, é uma história que não nasce no ano em que eu nasci. Ela vem bem antes. Perpassa o Kleber, né? Opa! E o que é impressionante, primeiro que nós, brasileiros, não temos o hábito de chamarmos as pessoas por sobrenome. É sempre o primeiro nome. E o quanto a questão do nome, de você realmente ter a consciência dessa tua identidade, de onde você pertence, da onde você veio, que talvez você não vá conseguir nunca saber para onde você vai, mas da onde você veio você pode buscar. É lamentável isso não é usado, lamentavelmente isso não é proposto como uma cultura verdadeira. Né? Então é interessante que quando você tem, eu não sou um estudioso, quando você lê a Bíblia, em que você encontra os nomes da forma que são encontrados, é como referência de identidade, justamente para que você crie uma nova que seria a sua. Porque é um espelho que eu tenho. O problema é que hoje eu me espelho em quem? Em quem quais eu deveria... são os referenciais? Quais são os referenciais? Eu acho que aquilo que você falou aqui, eu sou várias pessoas, várias personalidades, sim. Não é esquizofrenia, mas assim, nem bipolaridade, eu sou várias pessoas. Porque no final das contas a gente tem um entendimento, e eu concordo plenamente isso, Anderson e Kleber, eu concordo plenamente. Porque eu não me construo pelo ser chamado Tiago apenas, eu me construo pelo ser dos meus pais, pelo ser dos todos os professores, mestres, homens e mulheres que passaram pela minha vida e que fizeram da experiência deles também a minha experiência de construção. E eu pude sugar disso. Então, existem vários seres que me habitam. Parece estranho dizer isso, mas existem vários seres que habitam a gente. Seres em potências, seres adormecidos e seres a ser exorcizados. Também. E não são entidades demoníacas, mas assim, seres a ser exorcizados que eu tenho que olhar e dizer, não, isso aqui não mais. Não quero, não. Por isso que assim, você só estar diante de uma pessoa pelo mero usufruir daquela pessoa, pela mera boca a beijar, ou pela mera, desculpa a agressividade, pela mera genitália a ter contato,
Você acha que é apenas isso naquilo? Cara, Não é é. muito mais, Muito que, mais isso. que isso, né? É uma Muito envolvência de emoções, onde frustrações são lançadas para dentro de você e frustrações tuas são lançadas para dentro do outro indivíduo. Consequentemente, a vida vai se tornando esse ser de habitações contínuas, Isso, mútuas, isso aí, que isso tem aí. que ser exorcizadas em muitas Porque o grande. com muita constância. Pastor, você está falando uma coisa que longe de moralismo, mas é muito pertinente essa questão do ficar com tantas pessoas. Porque, na verdade, você está tentando acalmar o vazio. É isso E o aí. vazio você não acalma com multidão. Você primeiro traz a tua própria multidão que tem aí para ver se você dá um jeitinho Pra ver se dá nesse conta. teu vazio. Agora, mais vazio fica. Primeiro que um orgasmo, para que você tenha, não é transando com 10 pessoas num final de semana. De maneira Você alguma. me desculpe. Outra coisa, e o verdadeiro orgasmo, ele está querendo ou não, você queira ou não, o verdadeiro está ligado a sentimentos. E um deles é o amor. A cumplicidade faz com que, inclusive, o meu orgasmo seja mais pleno. Porque, óbvio, quanto mais eu convivo com o outro lado, com aquela pessoa, mais ela me conhece e eu a ela. Então, e não é uma questão só física, é uma questão que vai muito além do nosso corpo. É lamentável em que se banalizou uma coisa tão importante quanto a sexualidade. Porque, no fundo, se busca no sexo o que nunca vai oferecer, que é o afeto. Nós temos duas potencialidades humanas que são fundamentais em nossas vidas, que é a afetividade e sexualidade. É muito mais fácil você encontrar 2, 3 pessoas na rua por uma trepada do que você ter alguém que te abrace e durma com você pelo afeto de ter você em seus braços. Por isso, como Salomão, você tem 1000 e não tem nenhuma. E não tem nada. Você então quer dizer, foi uma troca muito perversa que foi, porque óbvio que aí você tem a indústria. Aí é escolha, né? Não, porque não, é que você tem uma indústria que te leva a indústria do afeto nunca ninguém falou, porque não tem. Não. No muito nós temos como indústria, mal comparando, nós temos a igreja que nos acolhe na proposta do afeto, que lamentavelmente o senhor sabe disso, que não todas de fato, cumprem isso. É uma Agora, máquina. O sexo é uma indústria, gente. O que vende o sexo, então você compra aquilo dali pensando que você pode ter aplacada aquela tua exatamente, que a tua cara não vai rolar nunca isso. Mesmo, né? Por isso, assim, para encerrar, vamos não continuar, a ideia de pecado, ele atravessa a estrutura moral e ele é um atentado contra si mesmo. Ou seja, todas as vezes que eu atento contra si mesmo, eu atento contra Deus e atento contra o meu próximo. Entendeu a estrutura? Não existe essa ideia de que eu pequei contra Deus só. Não. Existe uma ideia de junção. É total. A equação fecha por inteiro. Contra Deus, contra mim mesmo, contra o meu próximo. Então é, consequentemente, pecado além de estrutura, muito além de estrutura moral. Pecado é um atentado contra a sua própria existência. Não posso vir mais às quarta-feiras, por isso que eu tenho que vir toda quinta agora. Eu venho aqui e aprendo. Pecado é a gente tem que terminar o programa. É um pecado, não dá para estender, não. Já estendemos 10 minutos. Ali, rapaz. Que pena. Desculpa aí, gente. Gente, obrigado pela participação de vocês hoje. Kleber, hoje eu tô obrigado. O programa hoje, como você viu, foi extremamente movimentado. Recebemos aqui muitas pessoas. Muitos assuntos, né? Tanto que já ia 12:10 já a gente está aqui ainda falando, né? Você está doido aí para almoçar, está aqui, né? segurando para ouvir o pastor Tiago e o Kleber. Agradecer demais a sua participação durante hoje, né? O dia foi realmente bastante proveitoso. Amanhã tem mais, sexta-feira. Os dias estão quentes, fim de semana aí promete, né? Com temperaturas altas. Vai se preparando, mas amanhã tem mais, tá? A gente tem um encontro marcado hoje ainda, mais tarde, no Jornal Diário Direto da Redação, que quase a gente emenda aqui. Quase. Quase, mas eu tenho que ir lá fazer ele, senão não fica pronto. E amanhã tem mais a partir das 10 horas da manhã. Obrigado, Kleber, pastor Tiago. Tchau, obrigado até a próxima semana. E a gente se vê mais tarde, então, no Jornal Diário. Teve uma excelente tarde de quinta-feira. Um beijo e até mais.